CSS, ou folhas de estilo e cascata, também chamado de Cascading Style Sheet em inglês, que é o correto, são mecanismos que utilizamos para definir os estilos que vamos dar aos nossos conteúdos que estão no nosso documento HTML. Como que fazemos para aplicar esses estilos? Utilizamos regras. As propriedades são os seletores mais a propriedade junto com o valor, sendo que a propriedade e o valor nós temos uma declaração, um ponto e vírgula, é chamada de declaração essa região aqui. Essas chaves, ou seja, a sintaxe, a forma de escrever dessa maneira é o que chamamos de regras. E esta parte aqui é onde falamos sobre os seletores. Toda propriedade valor é separado por 2 pontos. Nunca esquecer disso no arquivo externo. Temos seletores por elemento, por classe, por ID, seletor universal também e por atribuição ou atributo, que veremos adiante. E lembrando que o CSS ele foi feito para trabalhar com HTML. O CSS em si próprio não tem muito sentido. Fazendo uma comparação, equivale ao HTML sendo a casa, a estrutura básica, com os móveis, tudo montado, só que o CSS é a parte que vai definir como será organizado esses móveis, o alinhamento entre eles. A largura da parede poderia ser a borda no CSS. Então o CSS é o que define o estilo, é um estilista que vai pintar a parede, vai definir cor, forma, alinhamento. Tudo isso é o CSS. Já o HTML é apenas o conteúdo, onde nós colocamos a imagem, parágrafos, os containers, tudo vai ficar no HTML. Quem define a beleza, a parte estética, é o CSS. Lembrando que o JavaScript é a parte, ou a tecnologia, e esse sim é a linguagem de programação, já que o CSS e o HTML não são. JavaScript define a interatividade. Vamos chamar os elementos, os seletores por elemento, ou por tag, por classe ou por ID. Por elemento é a própria tag, o nome da tag, que já estamos acostumados. Aqui temos a tag A, o elemento lista não ordenada, o L, LI, podemos chamar qualquer um deles e aplicar um estilo. Mas como que eu vou aplicar estilo também? Como que eu uso o CSS? A primeira forma que já conhecemos é através da tag link. Nesta tag você encontra o tipo de relação, que vai ser folhas de estilo. Também temos implícito, e eu vou deixar explícito, qual é o type ou tipo de mídia, que é um tipo de texto, conteúdo textual para CSS. E Hypertext Reference, onde é que está o meu arquivo CSS. Eu deixei já de forma prática na raiz da pasta. A raiz é a primeira região da pasta que estamos analisando aqui. Só que não é o correto, isso aqui é só porque eu estou explicando, mas o correto é deixar uma pasta já organizada com o nome CSS de preferência e um arquivo .css. Então essa é uma das formas. O nome que eu apliquei foi style e deve terminar com .css, forma externa. Eu posso colocar o seletor por nome, agora sim, vou colocar a âncora, que não tem parágrafo, e a cor de qualquer âncora vai ser vermelha. Pode ver aqui que já alterou para vermelho. E por que folhas de estilo em cascata? Novamente eu vou chamar tudo que for âncora, vai ter agora a cor yellow. Ou tudo que for âncora vai ter um background, vai ter cor também, só cor. Green.
verde. Observando, os seletores definem o efeito cascata. Então, o navegador lê, o interpretador vai ler de cima para baixo, top-down, da esquerda para a direita. O primeiro elemento, o seletor, ele vai ler, depois ele lê o segundo, atribui a propriedade amarela, e depois vai ler o terceiro e aplica a propriedade verde. A ordem importa, então, neste caso. A desvantagem de usar um conteúdo, o seletor por elemento, é que todos os elementos serão estilizados. Também temos o seletor por classe, onde criamos uma classe ou várias classes, e todos os elementos que colocarmos essas classes e lá no CSS aplicarmos as propriedades com valores, eles vão receber determinada estilização. Vou criar uma classe chamada lista não ordenada, lista, vou colocar lista. É só você escrever class, recebe lista. Pronto, já tem uma classe. E também vou aproveitar e colocar em outro local. Sempre usamos nas tags de abertura, nunca coloque na tag de fechamento, como eu já vi. É só lembrar que é só na tag de abertura que é possível fazer isso. Onde tiver a classe lista, eu vou definir a seguinte formatação. Vermelho. Para que você possa usar aquela classe criada, você vai colocar um ponto antes do nome. Apenas aqui no CSS, lá não tem ponto. Apenas class recebe o nome que você escolhe. Aqui você vai colocar ponto, indicando que é uma classe. Tanto que eu posso criar uma ID, que é outra forma de usar seletores. O meu seletor também é uma lista, com a propriedade color green e um background color branco. Pode ver que ele não tem efeito comparado a esse que já está sendo usado. O seletor, mesmo com o nome igual, eles são de tipos diferentes. Esse seletor é de classe, esse é por ID. Seletores por ID usamos só uma vez aquele nome no código, não podemos usar mais de 2 vezes pela regra. Eu posso colocar aqui maçã, vai ter um ID chamado lista. Pronto, ficou com a cor verde. Seria errado agora eu colocar em outra tag de abertura o ID, mesmo que funcione, não é o correto. E quando você for programar JavaScript, como as classes são, você pode usar como vetores, você vai sentir já algumas falhas na hora da programação quando você for usar ID com o mesmo nome. Vai dar algum tipo de erro. Vou colocar aqui ID. Aparentemente é possível, mas vai dar erro futuramente. Não é o correto, é para isso que usamos as classes. Então, as 3 maneiras básicas de usar seletores para definir estilo nos nossos elementos, no nosso conteúdo que está no documento HTML, são seletores por nome, por ID ou por classe. Por nome ou tag, que é o elemento, chamamos o próprio nome da tag. Por classe, quando estamos no CSS, chamamos ponto e o nome que definimos lá no documento HTML. Por ID, chamamos o seletor através do hashtag ou cerquilha, o nome do seletor que definimos lá também no HTML. Temos também um seletor universal. Geralmente colocamos ele aqui no início,
Eu quero que tudo que estiver aqui tenha, que todo meu documento tenha cor, color, vejamos laranja, purple. Mas percebe que alguns deles não são estilizados. Isso tem a ver com o efeito em cascata, que eu vou explicar mais adiante, já que esse tem uma pontuação de especificidade 000, é o mais fraco que tem. O que faz sentido, já que isso nos permite definir mais para frente outro tipo de cor para determinados pontos do nosso CSS, do nosso arquivo. Vamos ver sobre essa pontuação mais adiante. E o outro seria por atributo, que também vou falar com mais detalhes mais adiante. Eu posso colocar, ao invés de um dos outros que eu mencionei, um nome aqui, lista, e até definir um valor. Lista recebe aqui pasta, recebe nome. Para utilizar um seletor por atributo, colocamos o nome que foi definido. Entre colchetes. E tudo que tiver agora em pasta, no atributo pasta, vai ter essa configuração. Lembrando que ainda eu posso definir e utilizar aquele atributo, aquele valor que eu coloquei no atributo. Então veremos com mais detalhe depois isso aqui, essa parte. Deixa eu mudar a cor. Green. Vamos utilizar por atributo principalmente na hora de programar. Mas duas maneiras de utilizar o CSS que eu evitei usar em sala de aula são inline e do tipo interno. O inline tem que evitar usar, não é interessante. Ele é usado como um atributo do elemento. Eu estou aplicando em LI, ele seria um atributo, o comportamento dele aqui, do LI. Pode ver que está na tag de abertura e sendo usado como atributo. Então, style, eu vou colocar o background color do tipo vermelho. Funciona, mas não é indicado porque isso vai poluindo o código. Posso também ir separando por ponto e vírgula, colocar color white, width de 200 pixels ou de 100% como já estava. Não é interessante, pois isso suja o código. É para isso que já temos o arquivo externo. Tanto este como o segundo, que não é tão prejudicial assim, pode ser usado. Mas esse aqui ele vai deixar o seu código, principalmente quando ele for crescendo com muitas linhas de código, muitas linhas, você vai perceber que vai dar uma poluição visual, podendo te confundir. O tipo é o que chamamos de interno. Ele funciona como uma tag style agora. Ao invés de termos o atributo style, temos a tag style, e dentro dela podemos colocar as propriedades. Por exemplo, chamar o seletor tanto por nome, parágrafo não tem, vou colocar novamente uma âncora. Voltar, ficou preto.
Então também é possível ir aplicando a classe lista. Deixa eu ver. Isso, lista. É possível utilizar o HTML de forma inline, onde o seu arquivo, o style é um atributo. Na região head, ele é uma tag e chamamos de interno, o style. E a terceira e a mais usada, que é o arquivo externo, onde criamos uma referência para ligar o nosso documento HTML com a nossa folha de estilo, nosso arquivo .css, style.css.